Casa quando eu entrei aqui para fazer residência de clínica médica em 2015. Retornei aproximadamente 3 anos e desde então faço parte do corpo clínico também da Santa Casa. Atualmente trabalhando como médico no serviço de hemodinâmica e no serviço de terapia intensiva e na unidade coronariana também como plantonista. A gente vai falar hoje do respeito de tratamento, do choque cardiogênico. Ele está passando. Tá. Vamos lá. O choque cardiogênico é uma síndrome clínica multissistêmica, hemodinamicamente complexa, associada a altas taxas de mortalidade, em torno de 40% a 60% de incidência. E, infelizmente, nos últimos 30 anos, a nossa casuística não consegue diminuir essa taxa de mortalidade, tá? E cada vez mais a gente vem observando uma alta prevalência desse quadro. Vocês vão entender um pouco mais para frente o porquê. Sendo uma síndrome clínica complexa, a gente tem múltiplas definições também para ela. E a mais utilizada para a gente em prática seria uma hipoperfusão persistente, definida clinicamente como maior que 30 minutos, uma hipotensão sistólica menor que 90, levando a uma hipoperfusão tecidual induzida por falência miocárdica. Então, uma doença primária cardíaca após correção da pré-carga. E se você não corrigir a pré-carga, você vai estar diante de outros choques que inicialmente não seriam de causa cardíaca primária. Não está indo. Agora foi. E travou de novo. Então vamos lá. Agora acho que deu. Tá, então vamos lá. Então, como a gente pode ver, nos últimos 25 anos, 30 anos, vamos colocar, os principais estudos, antigamente definiam um choque cardiogênico através de critérios clínicos e critérios hemodinâmicos. Então, invasivamente, a gente tinha que ter um critério diagnóstico com critérios... Vai sair? Então, inicialmente, a gente tinha um diagnóstico associado a parâmetros clínicos com também critérios hemodinâmicos. Então, a gente tinha que ter um catéter, que a gente fala, no nosso paciente, onde a gente obtinha dados, que são dados que a gente fala de débito cardíaco ou índice cardíaco, tá? E valores também de pressão capilar pulmonar. E ao longo do tempo, como a gente pode ir observando, os principais estudos, eles mantiveram praticamente a mesma definição de choque, mas eles acabaram tirando esse critério diagnóstico de valores hemodinâmicos, mostrando que o diagnóstico deve ser feito rapidamente, à beira-leito, através de critérios clínicos que você encontra na frente do seu paciente. A fisiopatologia do choque cardiogênico é uma fisiopatologia também bastante complexa, tá? Onde a gente tem algumas alças ativadoras dessa síndrome. Então, como a gente pode ver aqui, a gente vai ter uma lesão miocárdica aguda, tá? Essa lesão miocárdica aguda, ela pode levar a uma disfunção sistólica ou diastólica. Então, a gente vai ter, isso é dinâmico, tá, gente? Acontece simultaneamente. Então, a alteração diastólica vai estar associada a congestão pulmonar e hipóxia, levando à isquemia. A disfunção sistólica, que realmente é a função de bomba cardíaca, vai estar relacionada à diminuição do débito cardíaco, hipotensão, hipoperfusão periférica, hipoperfusão coronariana, vasoconstrição com retenção hídrica, que seria ativação do sistema renina-angiotensina, aldosterona, tá? E levando a mais progressão, disfunção cardíaca e isquemia. E a gente tem também uma alça ativadora aqui desse eixo, que eles falam que é a alça da resposta inflamatória sistêmica, onde você vai ter uma liberação. Ativação de mecanismos pró-inflamatórios, e diminuição de contratilidade cardíaca. Tá bom, a gente vê nessa fisiopatologia, a gente assusta, a gente vê que tem alguns eixos, Eles chamam isso daqui de
Fisiopatologia em espiral indescendente, que a gente tem vários mecanismos, né, que são perpetuadores de isquemia, disfunção cardíaca progressiva e morte, e várias alças ativadoras. Se a gente pudesse dividir didaticamente, ok, quais mecanismos vão ser mais exacerbados de acordo com a causa que está levando ao choque cardiogênico, talvez a gente consiga, no futuro, melhorar o tratamento do choque cardiogênico. Por quê? Essa via de ativação, principalmente, uma via de ativação mais aguda, como vocês vão ver mais para frente. Isso aqui, geralmente, é a via de ativação que vai estar mais envolvida nos pacientes, às vezes com sepsis associada à disfunção miocárdica no ambiente do medicina intensiva, tá? Que a gente fala das unidades de UTI geral. Do ponto de vista das unidades coronarianas, a gente vai ter uma via de ativação mais relacionada à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, como vocês vão ver mais para frente. Aqui, só sistematizando novamente, tá? A fisiopatologia do choque cardiogênico, ela é composta cada vez mais de ciclos progressivos, né, de inflamação, isquemia, vasoconstrição e sobrecarga de volume no nosso paciente, relacionado a uma hipoperfusão persistente, levando a disfunção orgânica múltipla e morte. Em relação às causas do choque cardiogênico, a gente também teve uma mudança aí nos últimos 50 anos. A principal causa que a gente tinha de choque cardiogênico no mundo era o infarto agudo do miocárdio. Então, um insulto agudo, né, ao músculo cardíaco, levando a disfunção ventricular aguda. Com o passar do tempo, melhora do tratamento, né, do infarto agudo do miocárdio, hoje a gente tem como principal causa do choque cardiogênico a insuficiência cardíaca crônica descompensada. Como a gente pode ver nesse gráfico aqui de uma corte de um centro, né, de unidade coronariana nos Estados Unidos, mostrando que 30% das causas de choque cardiogênico eram relacionadas a infarto agudo do miocárdio, agudamente, tá? Então síndrome aguda com supra ou sem supra, e o que ele chamou aqui de causas não isquêmicas, que aqui vai ser aqueles nossos pacientes que têm insuficiência cardíaca, né, uma disfunção ventricular, por uma isquemia prévia que ele teve, então um insulto prévio, ou a gente também tem hoje muita insuficiência cardíaca, a gente chama de idiopática, que muita gente não tem uma causa definida para isso, mas a gente tem um coração, infelizmente, com uma baixa performance. Só que a gente também não pode esquecer das outras causas de choque cardiogênico, tá? Então a gente tem as relacionadas principalmente, a gente fala, né, aos insultos relacionados à câmara esquerda, então disfunção ventricular esquerda, que o principal representante dele vai ser o infarto agudo do miocárdio mesmo, tá? Como outra causa a gente pode citar as miocardites, que é uma causa comum, a síndrome de Takotsubo, né, que seria assim do coração partido. A gente pode ter também uma causa de disfunção ventricular do lado direito apenas da câmara, que aqui no nosso meio a gente acaba vendo muito também o tromboembolismo pulmonar, né? Mas a gente pode ter também mecanismos arritmogênicos, tá? Tanto frequências cardíacas elevadas quanto frequências cardíacas baixas, onde cada um vai ter o seu tratamento específico. Não esquecer das doenças pericárdicas, né, tamponamento cardíaco. Hoje os pacientes estão cada vez mais envelhecendo, a gente tem bastante casos aí de neoplasias. Então, neo de mama geralmente pode estar associado aí a derrames pericárdicos grandes, levando a tamponamento. E doenças também que eles chamam de doenças valvares agudas, tá? Então, pacientes que já têm uma disfunção valvar que podem acabar, a gente fala, piorando, né, essa disfunção. Geralmente o principal representante aqui vai ser as endocardites, levando a uma disfunção aguda mais rápida. Se a gente pudesse dividir em dois grandes grupos de doença e mecanismos de ativação dessa fisiopatologia, se a gente pudesse colocar em um grupo, né, a gente chama de infarto, miocardite fulminante, Takotsubo, as causas pós-parada cardíaca, sepsis com disfunção miocárdica e arritmias, a gente ia ter como mecanismo fisiopatológico, né, principal a hipóxia aguda. Então, nessa parte de cima aqui, o mecanismo ativador, eu acho que é o tempo, seria um evento agudo. E os representantes das doenças relacionadas a esse evento agudo, né, vai ter como principal representante o infarto. Isso daí vai levar a uma hipóxia aguda no nosso organismo, a gente vai cursar com aumento de citocinas, aumento da resistência vascular sistêmica, e o que a gente vai ver no nosso paciente é que aquele paciente vai se apresentar mais vasodilatado, então hipotenso, e até um terço eles são euvolêmicos. Então é até antagônico a gente pensar um paciente com choque cardiogênico que não vai estar hipervolêmico, né? Então, dependendo da apresentação clínica, se ela é mais aguda ou crônica, a gente vai ter uma fisiopatologia diferente. E como uma fisiopatologia mais crônica, a gente tem como principal expoente de doença a insuficiência crônica descompensada. Alô? Tá. Vai ter uma ativação crônica do sistema renina-angiotensina-aldosterona, do sistema nervoso simpático, levando uma vasoconstrição periférica importante e hipervolemia.
Esses sim vão ser aqueles nossos pacientes mais anasarcados na prática clínica. E pasmem, né? A gente até hoje não tinha uma classificação para choque cardiogênico, tá? Em 2019, que foi proposto uma classificação pela SCAI, que seria a Sociedade de Hemodinâmica, né, Cardiologia Intervencionista da América, dividindo o choque cardiogênico que eles chamavam de estágio de choque cardiogênico, tá? E como a gente pode ver, eles colocaram o gráfico na forma de pirâmide, mostrando que quanto, né, maior o grau do choque, maior a complexidade e gravidade dele. Essa classificação ela é interessante, porque ela é feita praticamente à beira-leito e ela também prognostica o nosso paciente. Então, ele chamou de estágio A de choque, seriam os pacientes que estão sob o risco de desenvolver choque cardiogênico. Então, aquele paciente que acabou de ter o infarto agudo do miocárdio, ou o paciente que já tem uma insuficiência cardíaca crônica compensada, tá? Os biomarcadores desse paciente, o exame físico, são normais. E se a gente pudesse analisar de forma hemodinâmica, invasiva, esse nosso paciente, ele também não ia apresentar alterações nos valores hemodinâmicos. Ele chamou o estágio B de beginning. Seria os pacientes que estão começando a desenvolver choque, mas ainda não desenvolveram, tá? Esses pacientes, eles apresentam elevações das suas pressões de enchimento. Então, a gente vai ver uma elevação, né, do pulso venoso jugular, ou se a gente pudesse colocar da PVC inicialmente, mas à beira-leito vai ser mais fácil a gente ver, né, estertores pulmonares ou congestão pulmonar. Ainda esse paciente ele é compensado do ponto de vista de perfusão. Então, o que eles falam, esse paciente vai ter clinicamente uma hipotensão relativa, né? Então, necessariamente, ele não precisa estar com uma pressão sistólica menor que 90. Ele pode ter uma diminuição de 30 milímetros de mercúrio da sua pressão base, e querendo ou não, isso daí, para um paciente que já tem uma pressão muito alta, apresenta um estágio de hipoperfusão. E se você também pudesse monitorizar hemodinamicamente esse paciente, ele também não teria alterações, né, do ponto de vista hemodinâmico, de índice cardíaco e de saturação venosa central, que ele colocou aqui, mas da artéria pulmonar. O estágio C seria o estágio clássico de choque. Esse é o que a gente vê na prática clínica, corresponde bastante àquela insuficiência cardíaca perfil C. Realmente são aqueles nossos pacientes que vão estar com o débito cardíaco diminuído e frios. Então, eles vão apresentar moteamento importante, né? Vai ter o débito cardíaco alterado, vai ter alteração do nível de consciência. Em relação ao laboratório, a gente vai ter, né, até aquela classificação clássica de choque cardíaco, até de sepsis, né? A gente vai ter um lactato aumentado, maior ou igual a 2, associado a uma hipotensão persistente. E aqui sim, se a gente monitorizar o nosso paciente, ele vai ter um débito cardíaco diminuído com pressão de enchimento elevada, pressão de capilar pulmonar maior que 15. Aqui que a gente vai começar a lançar a mão, principalmente de drogas, para começar a compensar o nosso paciente. No estágio D, ele chamou de deteriorating, que é o paciente que está piorando. Então, é o paciente que ele vai apresentar, né, qualquer um dos critérios clínicos, critérios laboratoriais do estágio D, vai estar em uso de drogas vasoativas, aqui eles falam múltiplas drogas vasoativas, então 2, 3 drogas, associadas a dispositivos de assistência circulatória para tentar manter a perfusão do paciente. Ele pode melhorar, como ele pode piorar. Ele chamou de estágio extremis, estágio E, que é o paciente que, apesar de estar utilizando drogas vasoativas em altas doses, inotrópicos, suporte circulatório, a gente não está tendo melhores desse paciente. É interessante falar também que no choque cardiogênico, um lactato aumentado, aqui eles trouxeram maior ou igual a 4, mas na literatura atual, lactato maior que 4 já está associado a taxas de mortalidades expressivas. Então, após, né, essa classificação da SCAI, Gentzer, plotando, né, que a gente fala, uma cor de pacientes que ele tinha no serviço dele, no Canadá e nos Estados Unidos, trouxe para a gente as taxas de mortalidades que foi observada de acordo com cada estágio do choque cardiogênico, mostrando que quanto maior o estágio, maior a taxa de mortalidade. Tá? E mesmo em países de primeiro mundo, infelizmente, os pacientes que se apresentam num choque, né, que a gente fala mais avançado, cursam com altas taxas de mortalidade, apesar de todo o dispositivo que a gente tem disponível hoje no tratamento dessa doença. Na classificação da SCAI, eles trazem como um fator modificador a parada cardíaca. Por quê? Os pacientes que estão em choque cardiogênico e que cursam com parada cardíaca, infelizmente, eles acabam apresentando taxa de mortalidade 3 a 4 vezes maior do que aquelas experimentadas com que não cursam com parada cardíaca. Então, já é uma
doença com altas taxas de mortalidade, a parada cardíaca aí piora ainda mais o prognóstico desse nosso paciente. Então agora vamos falar de tratamento do choque cardiogênico, né? Que em linhas gerais seria um desbalanço então entre oferta e consumo de oxigênio. Então o princípio do tratamento seria objetivar a oferta de oxigênio para o nosso organismo. Como a gente pode fazer isso? A oferta de oxigênio é o produto, né, do gradiente arterial de oxigênio pelo débito cardíaco. Então, as variáveis principais do gradiente arterial de oxigênio é a saturação de oxigênio. Então, se o nosso paciente está hipoxêmico, saturação menor que 94, a gente vai dar oxigênio. E o carreador, né, do oxigênio no nosso organismo é a hemoglobina. Se a hemoglobina está baixa, a gente vai dar transfusão. Geralmente, assim, não existe um valor mágico, mas também tentar manter, acho que um HB maior que 9 seria um bom senso para esses pacientes. E outra variável, né, da oferta de oxigênio é o débito cardíaco. Aqui sim é onde a gente vai atuar mais no choque cardiogênico. Então, o débito cardíaco é o produto da frequência cardíaca pelo volume sistólico. A frequência cardíaca, se o paciente tiver bradicárdico e o choque dele for devido à bradicardia, o tratamento possivelmente é um marcador. Que é o principal representante do débito cardíaco, ele é composto, né, pela pré-carga, contratilidade e pós-carga. A pré-carga é a quantidade de fluido que chega nas câmaras direita do coração e esquerda também. A pós-carga seria aquilo que o coração tem que vencer para poder ejetar aquela coluna de sangue que está dentro dele. E a contratilidade é uma característica inerente da fibra cardíaca. Cada coração vai ter a sua capacidade contrátil. Se o coração é bom, a capacidade é boa. Se é ruim, a capacidade é ruim. Na pré-carga, então, como tem a ver com volume, a gente vai tratar o nosso paciente através da administração ou retirada de fluidos. A pós-carga, então, tem a ver com uma resistência. É aquilo que o coração vence para poder ejetar. Se a pós-carga está baixa, a gente vai ter que usar se a pós-carga está baixa, é isso. A resistência vascular sistêmica está baixa, a gente vai ter que usar vasopressores. Se a pós-carga está alta, a gente vai ter que usar vasodilatadores. Então, na prática, né, volemia. Então, os nossos pacientes com choque cardiogênico, lembrar que quando esse choque cardiogênico, né, de uma causa mais aguda, então um infarto agudo do miocárdio com supra, o paciente chegou, faz aí 2, 3, 4 horas, você pode fazer volume para o seu paciente, não está errado, tá? Lembrar que é um insulto agudo, não teve tempo daqueles mecanismos de sistema renina-angiotensina-aldosterona acumular líquido nesse paciente. Então, você pode fazer prova de volume se, após auscultar ele não estiver estertorando, caber volume, você vai dar volume, você vai melhorar a performance cardíaca desse paciente. Tá? Diurético terapia. Então, aqui é aquela curva de pré-carga, né, a famosa curva de Frank-Starling, mostrando que, a níveis fisiológicos, se você aumentar a pré-carga do seu paciente, então dá volume, você consegue melhorar o débito cardíaco, mas até um limiar. Após isso, você começa a piorar o débito cardíaco, e junto com isso você faz mais congestão pulmonar do seu paciente. Aqui só mostrando que, se o paciente então estiver nessa linha, se você conseguisse puxar ele para cá, você vai melhorar o débito cardíaco e vai melhorar a congestão. Então, teoricamente, você vai melhorar também a oferta de oxigênio do seu paciente. Em relação, então, às drogas vasoativas e o manejo hemodinâmico desse paciente com choque. Não é fácil, mas a gente pode tentar sistematizar, tá? Não existe uma referência para isso, isso daqui foi uma opinião de especialista que eu vi no guideline, aqui foi até no nosso, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de 2017. Não achei nada mais novo. Mostrando que os pacientes com pressão arterial sistólica maior que 100 ou uma média maior que 100, a gente pode tentar inicialmente vasodilatadores com ou sem associação de inotrópicos. Esse aqui vai ser aquele paciente que a gente vai encontrar, principalmente, mais crônico, né, que a gente vai ver que eles vão ter uma resistência, vão ter uma pressão, a gente fala uma cabeça de pressão, e vai estar evoluindo principalmente com disfunção renal. Talvez você iniciando um vasodilatador para esse paciente, você vai conseguir melhorar a hemodinâmica dele e melhorar a perfusão renal. Aqui, os pacientes que se apresentam para a gente com uma pressão arterial sistólica entre 80 e 90, ou uma média de 55 a 70, a gente pode tentar um inotrópico sem vasopressor. E os pacientes que têm uma sistólica entre 80 e 90 e menor que 50, a gente pode tentar um vasopressor mais inotrópico. Então, o vasopressor, tá, gente, para o paciente em choque cardiogênico, ele é um mal necessário. Tá? Quando a gente dá um vasopressor, a gente aumenta a pós-carga. Então, a gente aumenta o trabalho miocárdico. Num coração já disfuncionante, ele não vai ter capacidade de lidar com isso. Só que você tem que manter a perfusão do seu paciente. Tá? Então,
como a gente pode ver, a gente tenta o mínimo possível usar vasopressor, mas às vezes é preciso, não tem jeito. Então, em relação aos prós do vasopressor, ele aumenta a pressão arterial sistêmica, ele vai melhorar a perfusão tecidual do seu paciente, aumentando a perfusão coronariana. Só que ele aumenta a pós-carga do ventrículo esquerdo, diminuindo o débito cardíaco. Ele está associado a aumento de arritmias e aumento do consumo miocárdico. Então, o racional é a gente usar pelo menor tempo e dose possível. E na nossa prática, os principais vasopressores que a gente vai utilizar é noradrenalina e vasopressina, tá? Noradrenalina, dose padrão, 0,1, podendo chegar a 1,5, 2 microgramas quilo minuto, tá? Geralmente a noradrenalina tem efeito alfa, né, agonista, beta, e ela também taquicardiza o nosso paciente. E geralmente você vai associar a vasopressina quando o paciente está com uma dose maior de 0,5 micrograma quilo minuto de nora. Ou se você começou a noradrenalina, esse paciente taquicardizou muito, pela característica da vaso. Ela age em receptores vapitanos, né, da musculatura esplêncnica, e não está associada a tão taquicardia. Então, às vezes, você começou uma noradrenalina no seu paciente, ele ficou muito taquicárdico, dificultando o manejo do seu paciente, às vezes você já associa vaso mais precoce. O estudo SOAP2 trouxe para a gente que o uso de dobutamina estava associado ao uso de associado ao aumento de morte, né? Principalmente devido a arritmias. Então, é uma droga que na prática clínica a gente não acaba associando, usando, né, no choque. E estudos observacionais também mostram que o uso de adrenalina está associado ao uso de morte. Mas também qual que é o problema? Esses estudos eles são observacionais e retrospectivos. Pode ter muito viés de seleção, né? Quem usa essas drogas é aquela velha história. São os pacientes mais graves que precisam dela. Tá? Então, não dá também, o paciente vai evoluir com pior prognóstico. Se a gente for pensar nos inotrópicos, então, são medicamentos que acabam melhorando o trabalho cardíaco. Eles aumentam a contratilidade miocárdica, eles aumentam a perfusão tecidual, só que eles também estão relacionados à arritmia e aumento do consumo miocárdico. Então, o racional também é usar pelo menor tempo e dose possível. Os principais, né, inotrópicos disponível. A dose também é de 2 a 2,5 para a gente iniciar micrograma quilo minuto, chegando até 20. Nos pacientes que já estão em uso de beta-bloqueador, você pode começar com 10 microgramas quilo minuto. Tá? E a gente tem de mais novo o miurinone, que é um inibidor da fosfodiesterase, né? Aumenta ali, diminui o MP cíclico, aumentando o cálcio na fibra, melhorando também a contração. É uma droga mais nova e mais cara. Tá? Tem estudos, se não me engano, nos últimos 2 anos, mostrando, tá, se existia diferença entre o uso de dobutamina e miurinone nos pacientes com choque cardiogênico. E não teve diferença de desfecho, gente. Então, eu acho que na maioria dos centros a gente acaba usando dobutamina. E o miurinone também, ele é a gente chama de inodilatador. Ele tem uma capacidade de vasodilatar o nosso paciente, então diminuir a pressão muito maior do que a dobutamina. Então, naqueles pacientes que estão em choque importante, não tem como se associar uma droga dessa, tá? Em relação ao miurinone, o que ele tem de diferente da dobutamina é que ele diminui a pressão da artéria pulmonar. Existem poucos medicamentos, tá, que conseguem fazer isso daí de uma forma eficiente. Os únicos realmente que eu conheço de livro, tá, mas nunca vi na prática também, é o miurinona e o outro é o famoso, né, óxido nítrico. Mas eu nunca vi usando, doutor. Não sei se alguém aqui tem experiência com isso. Nunca vi. E a outra droga que a gente vai manejar seriam os vasodilatadores. Eles são interessantes porque eles aumentam o débito cardíaco, diminuindo principalmente a pós-carga, então melhorando a perfusão tecidual. E os principais representantes é o nitroprusiato de sódio e a nitroglicerina, o famoso nipride e tridil, né? O que a gente tem? Essas drogas não são iguais, tá? A nitroglicerina, ela faz principalmente uma vasodilatação de veia, tá? Ela também faz vasodilatação arterial? Faz, mas menos acentuada. O nitroprusiato de sódio, ele faz uma vasodilatação mais arterial, tá? Existiam estudos que foram feitos em animais, tá? Que mostrou que o uso de nipride num cenário de isquemia aguda miocárdica, então infarto com supra, gente, pode fazer o fenômeno de roubo de fluxo. Então, na prática clínica, muita gente tem medo de usar nitroprusiato, tá? Mas assim, uma vez que você resolveu aquele insulto agudo da isquemia, você deve usar nitroprusiato para o seu paciente após o infarto agudo, tá, gente?
Porque ele sim que vai diminuir a pós-carga, aumentando o débito cardíaco. A nitroglicerina, ela não está tão associada ao aumento do débito cardíaco. Ela está mais associada ao quê? Você diminuir a tensão, que eles falam parietal do miocárdio, assim diminuindo o consumo miocárdico. Então, são mecanismos diferentes. Então, se você realmente está querendo, né, vasodilatar o seu paciente num choque, a droga é nitroprusiato de sódio. A não ser naquele cenário específico de isquemia aguda do infarto agudo, tá? Com supra. Como que a gente pode fazer a monitorização hemodinâmica do nosso paciente? A gente pode utilizar a velha e bom exame físico, né? Através de janelas clínicas de perfusão. A gente vai avaliar nível de consciência, tempo de enchimento capilar, diurese, exames laboratoriais, vai ver o lactato, gap CO2, saturação venosa, que é que você vai avaliar mais perfusão realmente, né? A pressão venosa central, que antes era bastante utilizada, caiu em desuso, mas no choque cardiogênico ela pode avaliar a disfunção do ventrículo direito, se você tiver um catéter central nesse paciente, de forma prática. Quanto maiores os valores, né, que você vai ter de PVC e não melhora com a sua conduta, possivelmente pior está evoluindo aí esse ventrículo direito do seu paciente. Hoje a ecocardiografia vem evoluindo muito a beira-leito. É interessante a gente saber, acho que fazer um eco, né, qualitativo, tá, não quantitativo, e saber fazer seriado também, para você poder avaliar as suas intervenções. Débito cardíaco a beira-leito, gente, porque não é ecocardiografista, é difícil de fazer. Tá? A gente consegue ver se o coração realmente está batendo de uma forma adequada ou não, eu acho mais, e consegue avaliar bem variação de veia cava. Mas quem está treinado consegue ver valvopatias, principalmente valvopatias importantes, grosseiras, e a avaliação pulmonar, o ecocardiograma também ajuda bastante. A gente tem também, de mais moderno hoje, os sensores de termodiluição, através de vários dispositivos, né? Na Santa Casa a gente tem aqui o FlowTrack junto com o EV1000, né? Que ajuda a gente a monitorizar o débito cardíaco de uma forma, né, consistente no nosso paciente. É ao vivo, né? Você está vendo como que está funcionando o débito cardíaco. E o famoso catéter de artéria pulmonar, ou Swan-Ganz, que foi muito utilizado na década de 60, 80, 90, depois caiu em desuso, porque vários estudos mostraram aumento de mortalidade, só que assim, esses estudos não estavam relacionados. Já tem um novo estudo há 2, 3 anos atrás, mostrando que o uso desse catéter, tá, de forma individualizada, no cenário de choque cardiogênico, nos pacientes que não respondem de uma forma satisfatória, estaria, né, relacionado a melhores desfechos, tá? Mas isso daí são coisas individualizadas. Lançaria a mão dele mais para quê? Para avaliar a função do ventrículo direito e quando o paciente tem hipertensão pulmonar, tá? Porque é o único dispositivo de monitorização que a gente vê a câmara direita. Esses novos sensores de termodiluição que a gente tem, a gente avalia muito bem o ventrículo esquerdo. Mas o coração, ele tem duas bombas, né? Direita e esquerda. Aí, às vezes, você acaba não avaliando bem, né, essa disfunção. O que a gente tem, falar de moderno, né? Não é tão moderno. A gente tinha o balão, né, intraórtico, que começou a ser utilizado, aí, se não me engano, desde a década de 80 e 90. Tá? Associado com melhorar, então, o débito cardíaco do nosso paciente. Se eu estou dando droga vasoativa, né, inotrópico, o meu paciente ainda está ficando com uma baixa perfusão, mal perfundido, e a minha, né, principal falência é de coração, então, se eu tivesse dispositivos que eu melhoro o débito cardíaco, talvez eu possa melhorar o meu paciente. Tá? O que acontece em relação ao dispositivo de assistência ventricular? A gente tem vários tipos de dispositivos de assistência que seriam de curta duração até de longa duração, tá? E, principalmente, a gente tem o custo deles, né? É um custo elevado. Tá? O balão é o principal representante, tá? Para a gente, no nosso meio, dispositivo de assistência. Ele aumenta o débito cardíaco até em meio litro por minuto. Poxa, às vezes, assim, para o paciente em choque cardiogênico mais agudo, de sincronina aguda com supra, que ele tinha um débito cardíaco adequado, né? 4 a 6 litros por minuto, ele vai lá para 1,5, você aumentar meio talvez não faça tanta diferença. Mas para o paciente que já tem uma insuficiência cardíaca crônica, que já vive num regime, né, de um débito cardíaco mais diminuído, você aumentar meio faz muita diferença. Tá? O que acontece? De forma sistemática, existem vários estudos para tentar, né, mostrar a diminuição da mortalidade com o uso desses dispositivos de assistência ventricular. Nenhum deles mostrou diminuição de mortalidade de forma significativa. Tá? Talvez por quê? Porque, como o choque cardiogênico tem várias causas, eu acho que esses dispositivos eles são colocados no pacotão, né, vamos falar assim. Nos cenários agudos, esses dispositivos não acabam fazendo muita diferença, mas nos cenários crônicos é quando a gente vai ter
mais diferença. Então, só algumas considerações finais. Eu trouxe um último fluxograma, que aqui é de 2020, tá? Que mostrou o que para a gente? Que, infelizmente, o choque cardiogênico ainda cursa com altas taxas de mortalidade, tá? E que, a fim de diminuir essa mortalidade, alguns centros de referência estão instituindo o que eles chamam de choque TIM. Então, a gente tem, né, o médico emergencista, o intensivista, o cardiologista, o cirurgião cardíaco e o hemodinamicista, tentando fazer, né, sistematizar esse atendimento. Então, esse paciente, ele é rapidamente identificado, né, é levado para esses centros, né, de choque, ele é levado para o laboratório, ele é estabilizado, tá, inicialmente, não adianta nada sair correndo, né, também só. Ele é levado para o laboratório de hemodinâmica. Se a doença é a doença aguda, né, infarto agudo com supra, você faz o CAT esquerdo, trata a causa base desse paciente, abre a coronária e deixa um catéter de monitorização invasiva nesse paciente. Para quê? Para ver o fenótipo do choque. Se o choque está associado, né, à falência da câmara esquerda, da câmara direita ou biventricular. Tá? E através disso, você vai escolher o dispositivo de assistência que você vai colocar no seu paciente. Tá? Nesse estudo, eles mostraram que esses centros estão conseguindo diminuir a taxa de mortalidade de choque cardiogênico por aproximadamente 20%. Mas eu não sei qual que é o valor envolvido para conseguir fazer isso. Tá? Eu acho que é isso.